Um bicho-papão que costuma se conjurar para dizer que o Estado tem que ser grande, interventor, e ele tem que agir no mercado, é que as corporações, porque as grandes corporações têm esses grandes caras que eles são ricão pra caramba, e eles vão conseguir fazer isso e aquilo, e aquilo, aquilo, o Estado tem que impedir eles. O problema desse argumento é que se você for ver, quase todas dessas enormes corporações superpoderosas foram criadas direto ou indiretamente pelo Estado, por intervenção estatal. Elas foram beneficiadas, elas são desse tamanho, dessa escala e desse poder, porque o Estado ajudou elas. E existem várias razões para você imaginar que numa condição de livre mercado, elas seriam muito menores e o poder econômico estaria muito mais difuso entre os indivíduos, com menos capacidade, então, de você basicamente usar isso para mal intenção. Não vou dizer assim para coerção ou para agressão, mas para ser o filho da puta na sociedade, basicamente. Porque as pessoas não percebem isso. Agora, e eu não tô falando só do Brasil, porque aqui no Brasil você fala, porque a JBS, o Odebrecht, todas essas grandes empresas hoje, elas são, as enormes empresas hoje, se beneficiaram quase todas de crédito subsidiado do BNDES, de leis que eles compraram, de deputados que eles compraram, de vários benefícios legais e econômicos que eles tiveram para destruir a competição e adquirir concorrentes. A grande coisa que está se falando agora é a JBS tirar lá um empréstimo na Caixa Econômica sob o Gedel Vieira no esquema do Cunha para comprar alpargatas, o que concentra poder econômico. Isso não teria acontecido sem o Estado brasileiro. Aí você fala, mas o Estado brasileiro, se funcionasse... E aí eu faço a pergunta, mas quem controla o Estado brasileiro? Que incentivo ele tem para funcionar? Nenhum. Que incentivo ele tem para selhar poder econômico para concentrar mercado? Todos. Então não é racional por motivos de teoria de escolha pública, meu Deus. Teoria de escolha pública, você imaginar que que o Estado funcionaria. Não existe incentivo para fazer isso. O incentivo dele é ajudar o poder econômico, inclusive é por isso que isso acontece. Não é racional você esperar que o contrário aconteça, porque não existe um motivo racional porque eles deveriam fazer o contrário. Mas, enfim, no Brasil você tem esse problema porque o governo ajudou. E não existe motivo racional algum, não existe simplesmente nenhuma razão além de, eles deveriam, para imaginar que o Estado deveria fazer o contrário. Mas daí você pode falar, mas Rafael, você fica criticando o Brasil, você fica defendendo o anarcocapitalismo no Brasil, mas na Europa, cara, na Europa o Banco Central Europeu está monetizando dívida, economês. Ele está imprimindo dinheiro do mais absoluto nada para comprar títulos de dívida de empresas europeias, supostamente para desenvolver a economia. Vamos falar em português claro. O Banco Central Europeu está imprimindo dinheiro para dar para grande empresa. Aí você acha que é Brasil. Estão literalmente fazendo isso. Agora o programa de quantitative easing deles para tentar desenvolver a economia, o que eles conseguiram foi não recuperar índices econômicos pré-crise 2007. Eles estão estagnados desde então e eles estão literalmente dando dinheiro para o grande capital. Então essas empresas grandes que existem na Europa hoje são do tamanho que são, conseguem comprar o que compram, conseguem ter o poder que tem, porque literalmente o governo está imprimindo dinheiro para eles. Porra, assim até eu, né, velho? Assim até a Dilma tem sucesso como empresa, meu, assim é fácil. Estados Unidos. Uma coisa que eu acabei pulando de fazer um vídeo lá atrás quando aconteceu, quando a Bayer comprou a Monsanto, ou o contrário, eu não lembro o que era, que a galera falou, meu Deus, olha, é a empresa de remédio comprando a empresa que produz câncer. Foi a Bayer que comprou a Monsanto, que eles estavam falando que a Monsanto cria câncer com plantação geneticamente modificada, e daí a Bayer vai comprar isso para tirar câncer para vender remédio. Com que dinheiro a Bayer comprou a Monsanto? Com dinheiro de crédito. Eles emitiram crédito e conseguiram vender. Por que eles conseguiram emitir esse crédito a um valor tão baixo? Porque o governo americano manipulou a taxa de juros para 0. Então, quando a taxa de juros é 0, por que você não compraria uma empresa? Você tira o crédito, vai lá e compra. Se você não conseguir pagar, você caloteia e perde a empresa. Não tem downside, não tem perda. Por que você não faria isso? Eles teriam conseguido comprar a outra empresa em condições de juros normais? Não, inclusive a Monsanto teria o poder que tem se não tivesse o governo americano para defender todas as leis idiotas que ajudam a Monsanto. A Monsanto existiria sem propriedade intelectual, que é um monopólio de ideias dado pelo governo e protegido? Não, ela não existiria. A Bayer existiria como uma empresa de remédios, com todo o poder que ela tem, sem crédito estatal, sem toda a regulação estatal protegendo a empresa e sem patentes? Obviamente não.
Eu faço esse desafio honesto para vocês. Me encontrem uma grande corporação, grande capital, grande empresa, que não se beneficia do Estado de uma maneira ou outra. Não tem. Não tem quase. Eu consigo pensar aqui em umas que é meio... mas ainda assim você se beneficia pelo fato que não tem concorrência. Eu consigo pensar algumas empresas aqui no Brasil, que eu sei que são inclusive pessoas que colaboram com o movimento liberal no Brasil, ajudam a financiar. De fato, os caras não têm pé no governo. Mas eles se beneficiam pelo fato que tem leis que restringem concorrência. Então, o fato é que assim, a galera acha que se você tirar o governo, esses caras vão ficar maiores. A minha pergunta é muito simples, como? Como é que o Walmart ia conseguir comprar todos os seus concorrentes se fosse muito fácil abrir um mercado? Se você pudesse literalmente alugar uma lojinha na rua e vender suas coisas sem nada, você só faz. O Walmart vai comprar todo mundo com que crédito? Só existe crédito amplo hoje no mundo tão pornograficamente grande porque os governos estão jogando taxa de juros para zero ou negativo e imprimindo dinheiro do nada para dar para empresa. Por isso que essas corporações são grandes. O que não quer dizer, porque assim, esse é um ponto marginal e eu tenho que acabar refutando meu próprio ponto nesse vídeo, porque assim, não existe nenhum motivo para você conseguir prever como um livre mercado seria, você não consegue prever. Então, eu não tô dizendo que eu não tô dizendo que no livre mercado você só teria mercadinho de esquina. Não. Agora, esse argumento hoje não faz o menor sentido. Porque as grandes corporações, todas elas estão com o governo. Você não consegue me provar que elas existiriam nesse tamanho se não fosse proteção estatal. Então é um argumento realmente estranho. E eu sei que esse argumento acaba casando com o argumento socialista um pouco, mas por motivos totalmente diferentes. Porque o argumento marxista, basicamente, é que o capitalismo é quando o governo se junta com as empresas para foder o trabalhador, para proteger eles e garantir a propriedade privada deles, para explorar o trabalhador. O que é uma crítica marxista que é o governo protege para evitar que o proletariado roube os meios de produção. É isso. Tome, porque eles não consideram roubo. É isso. Não é exatamente o que eles estão descrevendo agora. Porque... Mas tem um monte de socialista que interpreta isso, porque o socialista tem o direito de achar o que ele quiser e é socialismo, e se você discordar, você tá errado porque você é golpista, e se não funcionar é porque não era socialismo. Eu queria poder fazer argumentos assim, cara, minha vida ia ser muito mais fácil. Mas, enfim, argumento freestyle é muito massa. Mas acaba parecendo acaba parecendo similar, mas não é. Porque o que libertários o que eu tô defendendo com isso é direitos claros de propriedade, liberdade de contrato e liberdade de concorrência. O que o Estado faz é manipular a base monetária para dar dinheiro para empresas, ou seja, ele me obriga a usar uma moeda, certo? Ele me impõe que eu tenho que usar o real. E daí ele imprime reais e dá para as outras empresas, ao meu prejuízo, deflacionando a minha propriedade, deflacionando as minhas economias, desvalorizando o meu salário ao benefício de outras empresas. Isso é roubo. Aí ele fala, não, você vai concorrer, você vai ter que passar por toda uma montanha de regulações que foram criadas em boa parte pelos deputados que aquela empresa comprou para você abrir uma empresa. Então você não pode concorrer. Então isso é capitalismo? Então você pode fazer semântica freestyle e dizer, não, capitalismo é isso. Bom, então claramente o que a gente está defendendo não é capitalismo, é livre mercado, e livre mercado então não seria capitalismo. No sentido socialista de dizer capitalismo, certo? E daí a gente entra no problema de semântica freestyle, que é palavras significam o que eu quero que elas signifiquem. Elas não têm significado próprio, elas não precisam passar conhecimento. Eu só vou falando coisas, e se você discordar é porque eu interpreto errado, sabe? Você pode fazer esse tipo de coisa. Agora, em condições de liberdade de mercado, liberdade de contrato, qualquer pessoa pode fazer qualquer contrato desde que não agrida outra pessoa. Em condições de livre empresa, qualquer pessoa pode empreender desde que não agrida qualquer pessoa, certo? Em condições de liberdade de mercado, eu não vejo as condições em que esses enormes conglomerados iam se formar. Não quer dizer que é impossível, mas é muito inocente você imaginar que sim, o Estado, a gente teria mais ou menos a mesma configuração econômica que a atual, quando a atual foi criada pelo Estado. É uma coisa inocente, é uma coisa que não faz sentido, mas é uma crítica que todo mundo usa pra todo lado. E isso precisa parar. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.